Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Do versículo 15 ao 17. Apenas esses 3 versículos. Colossenses, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, sejam em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa tua palavra está aberta nossa frente. Pai, que ela fale aos nossos corações. Tua palavra é poderosa. Que ela penetre, ó Pai, no fundo do nosso ser, para causar a mudança necessária, para que possamos viver conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio de abrir a tua palavra, meditar, também de viver por meio dela. Isso é o que eu oro, Pai, que o teu Espírito Santo esteja na direção, na condução das nossas vidas nesse momento. Que o nosso coração e a nossa mente estejam voltados para ouvir a tua palavra. Em nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês nessa noite acerca de algo que é muito importante para a vida do cristão. Eu creio que, olhando para o contexto no qual vivemos, tem sido desafiador para as nossas vidas caminhar com Deus. E nós temos visto muitos relatos de pessoas que têm, por vezes, deixado de viver de fato o Evangelho. Pessoas que têm deixado de buscar a Deus diariamente, incessantemente em sua vida. E alguns relatos nos entristecem porque nós percebemos o quanto a conduta do mundo tem influenciado a conduta dos crentes. E por isso muitos cristãos têm deixado de fazer a vontade de Deus em todos os ambientes da sua vida. Eu lembro-me de uma pessoa que foi pego pela Receita Federal, um cristão, porque ele tentou fazer com que os seus dados fossem totalmente alterados para conseguir restituir. E ele foi pego pela malha fina e depois foi chamado para fazer a restituição, mas só que as suas informações não batiam, não eram coerentes com aquilo que ele havia declarado. E por isso ele foi ali multado por não ter feito de acordo com a sua conduta ou a conduta cristã. Nós, quando olhamos para esse texto em Coríntios, nós percebemos o quanto nós precisamos nos achegar a Cristo. E quando Paulo escreve aqui essa carta aos Colossenses, Paulo tem o desejo de mostrar aquela igreja, aquela comunidade, que Cristo está acima de tudo, Cristo é supremo. A supremacia de Cristo deve ser vista não só nos nossos lábios, mas na nossa conduta, na nossa ação, naquilo que fazemos. E veja que quando Paulo escreve, Paulo está combatendo uma certa heresia que começou a surgir no meio cristão. E por isso Epáfras ele vai até Paulo e traz notícias sobre a igreja, de que havia entrado
a alguns assuntos e alguns fatos que estavam ali tentando influenciar a igreja, porque eles traziam coisas que não eram condizentes com a palavra de Deus. E percebam que Paulo vai justamente ressaltar a supremacia de Cristo. No capítulo 1, ele faz isso, ressaltando que Cristo é supremo sobre todas as coisas. Ele diz que Deus afirma a supremacia de Cristo. O cosmo também afirma a supremacia de Cristo. Cristo é maior do que o cosmo. Cristo é maior do que todas as coisas. Nele tudo foi criado, nele tudo subsiste. No capítulo 2, Paulo vai falar acerca de que o cristão deve estar firmado em Cristo sobre todas as coisas. Ele diz que o cristão deve estar firmado, arraigado em Cristo Jesus. Ele diz que o cristão deve cada vez mais se basear sua vida em Cristo, que é supremo sobre todas as coisas, e não deixar que a filosofia, que as vãs sutilezas do mundo venham influenciar a igreja. Por isso Cristo é maior do que tudo isso. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 2, lá no finalzinho, de que tudo isso que foi falado acerca das coisas que estavam tentando ali influenciar a igreja, as vãs sutilezas, a filosofia e outros ritos que estavam sendo introduzidos, Paulo diz que isso não tem valor algum contra a santidade, contra a santificação. Porque Cristo é maior do que tudo isso. E agora Paulo no capítulo 3 vai dizer que nós devemos nos revestir como se fosse uma vestidura de Cristo em nós. Deixar aquilo que nós vivemos anteriormente e vestir-se de Cristo. Por isso ele diz no versículo 1, 2, 3 e 4, que como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também em Cristo. E nós devemos buscar as coisas lá do alto. Nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Mas não só isso, a partir do versículo 5, Paulo vai dizer que nós devemos deixar de lado tudo o que pertence ao mundo. Nós não devemos mais seguir essa velha humanidade, ou esse velho homem que nós tínhamos antes. No versículo 10 do capítulo 3, ele diz que nós devemos nos revestir do novo homem que se refaz para a imagem daquele que nos criou. Meus irmãos, nossa conduta deve ser baseada em Cristo. Nossa vida deve ser baseada em Cristo. E veja que Paulo diz, a partir do versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Para que se revestir como eleitos de Deus, santos e amados? Para que possamos ter atitudes, ações que sejam condizentes com Cristo, com o seu evangelho. E por isso não só viver essa relação que é vertical, mas viver uma relação também horizontal, porque ele diz no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Veja que Paulo começa aqui a falar sobre a nossa prática, a nossa conduta, como nós devemos agir dentro da igreja, com os nossos irmãos, mas como nós devemos também agir fora da igreja, como deve ser o nosso proceder. E a partir do versículo 18, Paulo vai mostrar que nós também devemos viver não só no contexto social e dentro da igreja, mas também no nosso lar. E eu tenho visto que é muito difícil alguns viverem unidos entre família como os irmãos. A gente tem visto muitos exemplos, muitas experiências. Mas veja que Paulo nos ensina aqui a viver a comunhão, não só com Cristo, não só na igreja, mas também no lar. Onde é o lugar que nós devemos buscar também ao Senhor, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos e com todos. E também com aqueles que nós trabalhamos. Meus irmãos, é um desafio muito grande viver, ser cristão, andar como Cristo andou. Mas veja que sempre a Bíblia nos chama a fazer isso, a andar, a quebrar as fronteiras do nosso ego, do nosso desejo.
e fazer com que a nossa vida esteja coerente com o Evangelho de Cristo. Por isso, eu gostaria de tratar do assunto que é importante para nós, a partir desse texto que nós lemos, que está inserido desde o versículo 12 até o versículo 17, que vai trazer essa aplicação de Paulo prática para as nossas vidas. Como nós devemos viver o Evangelho. Eu gostaria de tratar do assunto a conduta do cristão no mundo. E como deve ser essa conduta do cristão no mundo? A conduta do cristão no mundo deve ser governada pela palavra ou pela paz de Cristo. Veja no versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É muito normal a gente ver o quanto a cultura secular, a cultura do mundo, ela tem cada vez mais buscado a violência, a força para, muitas vezes, talvez alcançar a paz. Quando você olha para as pessoas que muitas vezes você se relaciona, você percebe o quanto a cultura desse mundo, ela está impregnada por uma maldade tão grande. E não só isso, mas se a gente for olhar, fazer apenas uma análise, a gente vê o quanto aumentou a violência doméstica, o quanto aumentou os crimes, a morte, quanto números de pessoas que morreram por violência, o quanto tem aumentado também a discussão, os conflitos dentro dos ambientes que muitas vezes eram constituídos para haver ali uma harmonia. Nas nossas relações com os nossos amigos de trabalho, nós temos visto o quanto a gente percebe que esse mundo é governado por algo que tem cada vez mais atrapalhado a convivência de um para com o outro. A maldade, o egoísmo e outras coisas têm cada vez mais permeado o coração do homem. Mas veja que Paulo aqui, ele diz que o coração do cristão, ele deve ser governado pela paz, a paz de Cristo. E essa paz é o que nos faz decidir ou tomar as decisões da nossa vida. É o que nos faz muitas vezes olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu vou tomar essa decisão porque eu estou em paz contigo, porque eu quero fazer a tua vontade. É isso que Paulo diz, que o nosso ser, o nosso coração, o nosso ser, ele deve ser governado pela paz de Cristo, ele deve ser o juiz da nossa vida, ou das nossas decisões. Quando nós vamos tomar uma decisão, quando nós estamos aí para fazer qualquer coisa, nós devemos ser governados pela paz de Jesus. E percebam o quanto isso faz diferença na nossa vida, porque se você olhar hoje para muitos exemplos que a gente percebe de pessoas que são cristãs, né, e que não dão exemplos de crente, a gente vê o quanto o ambiente cada vez mais tem sido hostil para a pregação do Evangelho. Nós estávamos essa semana, eu e o nosso irmão Sami, né, fazendo uma prática que a gente começou lá, a pregar, a levar um devocional para os PMs. E depois da devocional, a gente começou a conversar com alguns PMs que estavam lá, e eles foram dando alguns testemunhos, né, do que estava acontecendo na sociedade. E um deles falou algo que eu achei interessante, né, porém triste. Ele disse que o contexto social de Rio das Pedras era muito difícil de lidar. E ele falou que não só os não crentes que é difícil lidar, mas também os crentes são muito difíceis de lidar. E percebam o que isso tem refletido, né? A conduta daqueles que não andam coerentemente com a palavra de Deus. E veja que Paulo aqui, ele nos diz que nós devemos praticar na nossa vida a paz de Cristo, ser governado por ela, ela deve ser o juiz. Para quê? Para que a gente possa, né, viver em comunhão com o nosso irmão, para que a gente possa ter paz com o nosso irmão. Não só isso, mas
ele também extrapola esse ambiente comunitário cristão e ele vai até a sociedade, porque não adianta a gente ouvir, a gente ler a palavra de Deus e não praticá-la também fora do recinto cristão ou do ambiente cristão. A gente deve praticar a palavra de Deus ou a paz de Cristo fora da igreja. E Paulo justamente nos chama para isso, porque nós devemos viver a paz de Cristo dentro e fora da igreja. E veja que Paulo ainda no versículo 15, ele diz, e sede agradecidos. Você já trabalhou com alguém que é ingrato? Não precisa dizer, viu? Tenho certeza que a gente muitas vezes tem exemplos, né, de pessoas que a gente trabalha que é insatisfeito, ingrato. Né? E veja como é difícil você trabalhar com essas pessoas. Imagine você sai para evangelizar e sai com uma pessoa que não gosta de evangelizar, uma pessoa que está ali de mau humor. Né? Eu tenho certeza que a evangelização não vai ser muito eficiente, não vai ser muito eficaz. Ou às vezes vai haver até algum atrito. Né? Paulo diz que ser desagradecido é que as nossas ações, a partir da paz de Cristo em nosso coração, de nossos corações, vai ser de uma forma que vamos viver na alegria de fazer as coisas para o Senhor. Nas nossas tomadas de decisões, na forma como a gente se relaciona com o nosso irmão, na forma como a gente se relaciona com o mundo, na forma como a gente se relaciona com os nossos, talvez, superiores ou subordinados. A paz de Cristo, ela deve estar em nosso coração. Ela deve governar o nosso coração. Ela deve ser o juiz de tudo o que nós venhamos a fazer. Para que assim possamos ter uma conduta coerente. Uma conduta que se harmonize com o reino de Deus. Uma conduta que nos faça viver a vontade de Deus. Veja, meus irmãos, que nós somos desafiados a viver conforme a paz de Cristo. E veja que quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que essa paz ela é grandiosa. Porque Paulo em Filipenses, capítulo 4, né, ele diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Não só isso, mas João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz que essa paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como dá o mundo, porque a paz de Cristo é uma paz que não é igual ao mundo. Você não precisa guerrear para ter a paz de Cristo, porque Cristo já deu a sua vida por mim, por você, para que tivéssemos hoje a paz. Então nós devemos viver, ser governados por essa paz de Cristo. Nós devemos ser governados por essa paz que faz com que a nossa conduta seja coerente com a vontade de Deus. Se a conduta do cristão deve ser governada pela a paz de Cristo em primeiro lugar, em segundo lugar, a conduta do cristão deve ter a palavra de Cristo em seu coração. Veja no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de quem? A palavra de Cristo. E parece que Paulo está fazendo algo que é muito comum para ele. Né? Se eu tenho paz, eu devo ter a palavra de Cristo para que ela me conduza, para que ela seja ali a base da minha vida. Nós, como cristãos reformados, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Nós devemos ter a Bíblia como manual, mas não só um manual que nós podemos consultá-la, mas ela deve estar também em nosso coração, na nossa mente. E uma das práticas muito comum do cristão, que a gente chama puritano, na história, eles tinham a prática de memorizar a palavra de Deus. Ele memorizava toda a Bíblia. Porque eles diziam, quando tivesse a oportunidade de pregar o evangelho, se não estivesse com a Bíblia na mão, mas a Bíblia estava na mente. A Bíblia estava no coração. Ele tinha a Bíblia em seus corações. E Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não só habitar, mas Paulo ainda usa aqui um termo que diz ricamente. Ricamente, não é habitar somente, mas ricamente. Ela tem que, muitas vezes, até
fazer com que a gente tenha ela incessantemente, buscando ela. E há uma história muito interessante de um pastor missionário que estava fazendo missões na África, e ele tinha uma missão em sua vida que era de pregar o evangelho e também entregar Bíblias àquelas pessoas que iam se convertendo. E na região onde ele estava havia muita perseguição. Há muita perseguição aos cristãos. E uma certa vez ele saiu para um lugar para entregar umas Bíblias e ali foi abordado por alguns inimigos, aqueles que perseguiam o evangelho. Ele foi abordado por eles e eles prenderam aquele pastor e missionário. E ele contou a história e disse que ficou 15 dias em cativeiro, sendo torturado. Ele disse que na última semana, que ele não sabia que ia ser liberado, mas na última semana que ele passou, eles arrancaram todos os dentes dele, para que ele não falasse mais. E não só isso, eles quebraram todos os dedos dos pés daquele pastor, daquele missionário, para que ele não andasse mais. E eles disseram, não, nós não vamos matar você, nós vamos jogar você na rua, como exemplo, para que ninguém mais entregue, para que ninguém mais pregue. E jogaram ele na calçada. E aquele homem ficou jogado lá na rua. E passou uma mulher, uma missionária de outra região, de outra também denominação, e viu aquela situação daquele homem todo jogado, todo ensanguentado, que não conseguia nem se mexer direito, e ela foi lá próximo daquele missionário e disse, eu vou ajudar ele, eu vou levar ele para casa. E levou ele para casa, cuidou dele por algum tempo, e depois descobriu que ele era missionário também. E perguntou a ele, de onde você é? Ele falou, sou dos Estados Unidos, sou pastor e missionário dos Estados Unidos. Ele falou meio assim, então você precisa voltar para casa para ser tratado. E ele voltou para casa e ficou 6 meses no hospital sendo tratado para poder voltar ao normal. E quando terminou, isso é interessante, quando terminou o seu tratamento, quando ele saiu do hospital, ele foi numa loja de artigos religiosos, chegou lá e encomendou uma caixa de Bíblia. E aquele pastor perguntou, por que você vai levar essa Bíblia? Porque eu preciso voltar para a minha missão, para entregar a palavra, para pregar a palavra, porque a palavra ela é importante. Aqueles cristãos precisam da palavra de Deus. Aqueles cristãos precisam se alimentar da palavra de Deus para sobreviver, para viver aquela perseguição. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela sobreviveu a muitos ataques, muitos morreram, muitos foram levados cativos, muitos sofreram, muitos foram torturados por causa da palavra, por causa de Cristo. Muitos deram a sua vida, muitos foram entregues aos animais, como conta a história, por causa da sua defesa, a sua fé, ao evangelho, a palavra de Cristo, mas eles nunca deixaram de buscar ao Senhor. E nós temos no Novo Testamento alguns relatos que são importantes, de que a palavra de Cristo era importante para nós. Pedro foi um homem que foi levantado por Deus para pregar o evangelho. E Pedro pegava o evangelho e ali, na sua pregação, ele sempre ressaltava os textos que eram da palavra de Deus. Eles mostravam que a palavra de Deus era importante e que Cristo em si era o verbo, a palavra encarnada de Deus. Ele, a partir do momento que recebeu, por meio de Cristo Jesus, a missão de pregar o evangelho, ele não tinha mais medo de sofrer por causa daquele evangelho. Ele não tinha mais medo de morrer por causa do evangelho, por causa da palavra. Ele não tinha mais medo de ser perseguido por causa da palavra. Nós devemos ter a palavra de Cristo em nossos corações. Nós devemos buscá-la cada vez mais. E Paulo diz, por que nós devemos ter essa palavra de Cristo em nossos corações? Para que possamos também viver de forma a estar disposto a aconselhar a nossa igreja, ao nosso irmão, aos nossos amigos. Veja o que ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então veja aqui, a palavra de Deus habitando em nossos corações. Nós vamos buscar ensinar, ajudar, aconselhar os irmãos
a viver. Não só isso, mas Paulo diz também cantando, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Meus irmãos, quando nós somos cheios, quando nós estamos transbordando com a palavra de Deus, a nossa vontade é de estar junto com a igreja, a nossa vontade é de estar junto com os irmãos, a nossa vontade é de poder ajudar o irmão, é poder trazer uma palavra de edificação, de conforto. E nessa visão de habitar, de estar com a palavra de Cristo ricamente em nossos corações, é uma visão que nos chama a buscar, a ter uma vida devocional, a ler, a ser como os crentes talvez de Bereia, que liam a palavra de Deus. Eles consultavam a palavra de Deus quando tinham alguma dúvida ou quando algo surgia no meio da sua igreja, da sua comunidade. Habite ricamente a palavra de Cristo, a palavra de Cristo em vosso coração. Veja que a nossa conduta, ela deve ser habitada pela palavra de Cristo. A nossa vida deve ser habitada pela palavra de Cristo, para que a gente possa também viver no mundo de forma a glorificar a Deus. Então nós somos também desafiados a ter uma conduta onde a palavra de Deus é a base, onde a palavra de Deus está dentro do nosso coração. E assim nós devemos viver com o nosso irmão e com aqueles que estão fora. Veja que, em primeiro lugar, a nossa conduta, ela deve ter a paz de Cristo em nosso coração. Em segundo lugar, a nossa conduta deve ter também a habitação da palavra de Deus. E em terceiro lugar, a conduta do cristão no mundo deve ser praticada em nome de Jesus. Deve ser praticada em nome de Jesus. No versículo 17, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja que tudo que nós devemos fazer na nossa vida deve ter um propósito, um motivo, um objetivo de glorificar a Deus, de exaltar o nome de Jesus. O nome de Cristo deve ser exaltado na nossa vida, em cada coisa que fazemos. E a Bíblia nos ensina claramente isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer coisa, fazei-o para a glória de Deus. Veja que Paulo ali está falando sobre beber e comer, coisa simples que a gente sempre faz. Nessas coisas simples também nós devemos glorificar a Deus. Nós devemos exaltar a Deus. Por isso aqui Paulo diz, em tudo o que fizerdes, seja na nossa verbalização, naquilo que falamos e naquilo que praticamos, deve ser com o interesse de glorificar a Deus. O nome de Jesus deve ser exaltado na nossa vida. E nós olhamos para o ambiente social, nós percebemos quantos crentes estão envolvidos em coisas que não agradam ao Senhor, quantos crentes estão envolvidos em práticas que não louvam ao Senhor. Quantos crentes não estão fazendo aquilo que Paulo e o que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer? Fazei tudo para a glória de Deus. Mas nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, somos chamados a glorificar a Deus na nossa vida. Quantas palavras têm saído da sua boca que não têm agradar a Deus? Quantos gestos e atitudes você tem realizado que não tem glorificado a Deus? Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E quantas vezes nós caímos nesse simples detalhe de não falar palavras que edificam, que glorificam, que exaltam o nome do Senhor. É algo que nós devemos pensar, é um desafio para as nossas vidas. Sim, buscar a Deus. E veja quando Jesus ele dá um exemplo muito grande para nós lá em João no capítulo 4.
Quando os discípulos chegam até Jesus e perguntam: Senhor, mas você não se alimentou ainda? Você precisa se alimentar. E Jesus diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É fazer aquilo que o Pai me mandou fazer. E lá em João capítulo 17, ele ainda continua, dizendo que ele veio ao mundo porque o Pai o enviou para que realizasse a sua obra. E Cristo fez tudo aquilo que o Pai pediu que ele fizesse. E algo que muitas vezes a gente se sente incomodado de fazer é muitas vezes deixar de fazer o que é certo, o que glorifica a Deus por causa da nossa vontade, outra vez da nossa comodidade. E veja, olhe para Cristo. Cristo, ele foi enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados. Cristo foi enviado para morrer por seus próprios inimigos. Nós éramos considerados como inimigos de Deus. Cristo morreu por todos aqueles que não buscavam Ele. No momento difícil da sua vida, onde ele estava orando, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Porque naquele momento, no momento da sua humanidade, ele sentiu o desejo e viu o quanto era difícil suportar aquela cruz. Mas ele entendia claramente que foi enviado para morrer pela igreja, pelo seu povo. E ele fez aquilo que o Pai mandou que ele fizesse. Ele agiu de acordo com a vontade do Pai. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele falou e praticou tudo de acordo com a vontade do Pai. Nós também somos chamados, meus irmãos, a praticar tudo que Deus quer que a gente pratique. Nós somos chamados para também pregar, falar, para abençoar a vida daqueles que estão no mundo, daqueles que estão conosco, daquele que muitas vezes está vivendo conosco, que está passando por uma situação difícil. Nós também somos chamados para falar e para agir. Veja que aqui não é só falar, mas agir. E muitas vezes nós só temos falado, nós não temos agido. Por isso nós somos chamados por Paulo aqui a fazer tudo também de acordo com a vontade de Deus. Mas veja ainda que ele diz no versículo 23, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerdes, fazei-o para o Senhor. Fazei-o de todo o coração e não para os homens. Essa é uma chamada para nós que nos faz repensar sobre as nossas vidas, sobre como o mundo está vivendo, sobre como aumenta e tem aumentado cada vez mais a violência. Nós temos visto o quanto, quando Deus, ele é tirado de um contexto, de um lugar, quando ele é renegado pelas pessoas, a gente vê o quanto as pessoas, elas se tornam cada vez mais ambiciosas. Cada vez mais as pessoas se tornam maldosas e violentas, porque não há Deus no coração insensato, assim como diz a palavra. Mas nós que temos a paz, nós que temos a palavra de Cristo, e nós que somos chamados como igreja para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, nós temos a missão de pregar, de falar, de viver, de mostrar que Cristo é o nosso Senhor, que Ele tem nos sustentado, e que de forma alguma, vamos perder a nossa paz por causa de coisas que são muitas vezes tão fúteis, coisas que não vale a pena.
Mas o que vale a pena é viver pelo reino de Deus. O que vale a pena apenas é glorificar a Deus. A nossa conduta, meu irmão, a conduta do cristão no mundo, ela deve, com certeza, ter a paz de Cristo. Sem a paz de Cristo, nós não vamos suportar. Assim como os discípulos, eles receberam a paz para poderem suportar as dificuldades, nós também precisamos ter a paz de Cristo em nosso coração. Mas também nós precisamos ter a palavra de Cristo em nosso coração habitando, para que possamos ter base, fundamento para lutar, para muitas vezes defender a nossa fé, para lutar pelo Evangelho de Jesus. Mas nós precisamos também, em terceiro lugar, viver, fazer tudo, tanto em palavras quanto em ações, fazer tudo para a glória de Deus, tanto dentro da igreja como na comunidade, na sociedade, vivendo para a glória de Deus. A conduta do cristão é algo que deve ser repensado a cada dia. Nós devemos viver para a glória de Deus. O cristão deve viver uma vida de paz com Cristo, ter a Bíblia como sua fonte de todo potencial, todo manancial, para buscar realizar tudo em nome do Senhor. Uma conduta de acordo com o Evangelho é uma conduta que passa pelas dificuldades, vence as dificuldades, mesmo que muitas vezes sofra em momentos difíceis, mas nós sabemos que temos o Evangelho de Cristo em nós, mas nós precisamos ter uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus. Nós temos sido constantemente desafiados. Eu creio que você tem sido desafiado no seu trabalho, no seu lar, e onde você muitas vezes tem a oportunidade de fazer algo. Mas também nós somos desafiados a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, agir de acordo como Deus quer. A conduta do cristão é algo que é difícil de muitas vezes segui-la, mas somente olhando para Jesus Cristo, somente olhando para Ele, somente tendo Ele como base da nossa vida, nós vamos conseguir vencer as barreiras, quebrar muitas vezes aqueles muros, aquelas barreiras que surgem em nossa vida para glorificar a Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, sua casa, que você continue buscando Jesus e você viva para a glória de Deus. Nós vamos orar nesse instante. Convido você a baixar a sua fronte, mesmo sentados. Pedir ao Senhor que te dirija. Se você está passando por um momento difícil, se está sofrendo por alguma coisa, peça ao Senhor paz para tomar a decisão certa. Que você seja usado pela paz de Cristo a fazer o que é certo, mesmo que vá contra o seu desejo, mas faça pela vontade de Deus. Também peça ao Senhor que dê ânimo, força para buscá-lo na sua palavra, porque por meio dela é que nós sabemos, conhecemos, crescemos, desenvolvemos a nossa vida. Peça a Deus também para fazer tudo para a glória dele, seja em palavras, seja em ação, mas fazer tudo para a glória de Deus. Senhor, nós te somos gratos por tudo, pelas nossas vidas, ó Pai, pelo preço que Jesus Cristo pagou por nós. Pai, obrigado, porque, como diz a tua palavra, foi pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia que nós recebemos hoje a paz com Deus,
a paz com a igreja, para vivermos de acordo com o teu evangelho. Nós te somos gratos, ó Pai, porque essa igreja aqui é tua, essa igreja pertence ao Senhor, e que essa igreja viva para o louvor da tua glória, que ela cresça e se desenvolva, que se for da tua vontade, que se multiplique, para que o teu reino avance, para que a tua glória seja cada vez mais vista aqui nessa cidade. Abençoa cada uma, cada família, Senhor. Nós te pedimos que a tua paz reine nos corações de cada irmão, de cada irmã, de cada filho. Que a tua palavra habite também, Senhor, nos lares, nos corações, na mente de cada cristão dessa igreja. E que teu Espírito Santo conduza cada um a fazer, seja em palavras e em ações, a tua vontade. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu peço nesse momento por tua igreja, aqui em Capivari, em Rio das Pedras, em nosso país, no nosso Brasil, nós possamos crescer para o louvor da tua glória. Que possamos cada vez mais desenvolver uma cultura que seja a cultura do reino. Que o teu evangelho seja pregado em todo e qualquer lugar. Que almas sejam entregues a ti, ó Pai. Que almas se rendam ao teu evangelho, à tua palavra, para que possamos viver uma vida que seja do teu agrado, para o louvor da tua glória, Senhor. Nos ajuda cada vez mais, abençoa essa semana, que seja uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de bênçãos, uma semana num relacionamento íntimo contigo e com cada família aqui nesta igreja, ó Pai. Abençoa essa semana. Abençoa nossos trabalhos, as nossas atividades, que nós possamos ser luz, ser sal nesses lugares onde tu nos colocaste, para que também possamos mostrar a nossa identidade, a nossa conduta, a conduta do reino. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada irmão, obrigado pelos louvores que foram cantados para o louvor da tua glória. Obrigado pelas orações, obrigado pela palavra que foi lida. Nós possamos sair daqui, ó Pai, alegres e com vontade de te louvar e glorificar o teu santo nome. Para o louvor da tua glória, ó Pai. Somente para a tua glória. Que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenham todos uma boa semana. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe suas atividades e que você busque cada vez mais a Deus. Deus abençoe também vocês que estão nos acompanhando, que Deus abençoe o seu lar, que Deus te fortaleça, que Deus te conduza durante toda a semana. Tenham todos uma paz do Senhor.